Olá, graça e paz, queridos irmãos. Você está no canal EUNERPD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira. Estamos aqui para dar prosseguimento ao terceiro trimestre de 2019 na lição dos adultos, que tem por tema tempos, bens e talentos, sendo mordomo fiel e prudente com as coisas que Deus nos tem dado. Falando aí da mordomia cristã. Hoje nós já vamos aí para a lição de número 5, onde tem por tema da lição de hoje, né? A mordomia da igreja local. Antes de nós entrarmos nesta aula, já quero agradecer você que é professor da Escola Bíblica, que tem me acompanhado aqui, tem assistido os meus vídeos, tem usado esses slides. Quero dar os meus agradecimentos. Muito obrigado pela confiança de cada um de vocês. Acho que houve um problemazinho aí na lição de número 4, que vocês não conseguiram ou não estavam conseguindo baixar os slides. Acho que sem querer eu desconfigurei lá no Google Drive alguma coisa lá. Então quando vocês clicavam pedia uma autorização. Mas acredito que já está resolvido, porque eu resolvi e como ninguém me deu mais um feedback, acho que está tudo ok. Então, se você clicar no link que está disponível abaixo do vídeo aí e pedir autorização para fazer o download, vocês me avisem, ou deixem uma mensagem aí, ou me chamem no WhatsApp, que eu vejo aí como que faz esse negócio aí. Mas creio que já está tudo certo, beleza? Bom, a todos os inscritos do canal, muito obrigado. Não esqueça de deixar aquele joinha, aquele gostei, de compartilhar com seus amigos. Claro, se esse trabalho tem sido relevante para vocês. Se não é relevante, não tem por que você ficar compartilhando com alguém algo que você não gostaria de fazer uso ou que não está te servindo. E se for relevante, se está sendo bênção para a sua vida, seja também aí bênção na vida de outras pessoas, compartilhando esse vídeo com seus amigos aí nas suas redes sociais, seu WhatsApp, enfim. Ajude aí na divulgação para que esse trabalho alcance outras pessoas. É gratuito, você não paga nada por isso. O link está aí na timeline do vídeo, aí abaixo. Só clicar, você vai para a página de download. E se é a primeira vez que você está tendo contato comigo através desse vídeo, muito obrigado, seja bem-vindo. Peço que faça uma visita ao canal EUNERPD. Lá você pode assistir pregações, você pode também rever as outras aulas anteriores. Estão todas elas separadas por playlist para melhor facilitação das mesmas. Você pode estar verificando lá. Tem comentários também bíblicos, a Bíblia através dos séculos, muito interessante. Faça um convite para você visitar aí o meu canal. E não se esqueça, né, claro, se o canal for relevante, se você visitá-lo e achar alguma coisa que seja relevante, que vai te acrescentar, não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar o canal a crescer e de ativar o sininho de notificações. Essa informação não serve só para você que está se inscrevendo agora, mas para todos que já são inscritos. Não se esqueça de ativar o sininho de notificação para que toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube te avisar. E por que é importante você dar um joinha, um like, um gostei? Porque se você não faz isso, quando eu posto os vídeos, o YouTube não vai te notificar, porque ele entende que esse conteúdo não é de relevância para você. Então, por isso que a gente pede para dar aquele joinha lá, dar um clique nele, deixar ele azulzinho. Porque toda vez que eu postar um vídeo, o YouTube com certeza vai te avisar aí no seu smartphone, no seu computador, enfim, no seu e-mail e assim sucessivamente. Sem mais delongas, iremos para a lição de hoje, que será ministrada aí hoje, que eu falo, é 31 do mês 7, né? 31 de agosto. Mas essa lição, pelo menos na minha igreja, na maioria, vai ser ministrada dia 4 de agosto de 2019. Ela traz por tema a mordomia da igreja local. O texto áureo se encontra na carta que o apóstolo Paulo escreveu, a primeira carta a Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Diz assim: Escrevo-te estas coisas, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja
do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. A verdade prática diz assim: o cristão ele deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. A leitura bíblica em classe, como de costume, eu não faço a menção da leitura para nós ganharmos tempo aqui nesse vídeo. Mas o objetivo geral dessa lição é expor que a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Já os objetivos específicos são 3. No primeiro objetivo, nós vamos falar sobre, ou vamos apresentar a mordomia dos bens espirituais. No objetivo segundo, ou no segundo tópico, seria o segundo tópico, vamos refletir sobre a mordomia da ação social na igreja. E no terceiro, que é o último tópico, conscientizar acerca da mordomia dos crentes na igreja local. Cada tópico desse ele está dividido em 3 subtópicos. Então nós vamos aí trabalhar de forma simples, objetiva, pegando os pontos específicos, os pontos centrais, e de uma certa forma aí tentar passar para você que é professor como que você usa esses slides, como que esses slides eles são elaborados e como você pode aplicar. Ele é todo editável, você pode editar e usar na sua igreja, na sua aula. A aula é sua. Eu aqui não entro não entro em detalhes de questões, porque o meu foco é mostrar para você como que a lição está elaborada e como você pode dar a sua aula na sua igreja. A introdução diz o seguinte: a igreja local é formada por pessoas que se reúnem para, primeiro, adorar, segundo, congregar e terceiro, servir a Deus. Então nós vamos, nesta lição, refletir sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos aí a nossa comunhão com Deus e também com os crentes, com os irmãos que faz parte da igreja local. É isso que nós iremos refletir dentro desta pré-aula. Já estamos no tópico 1 e o tópico 1 traz por tema o seguinte: a mordomia dos bens espirituais. No subtópico 1 nós vamos falar sobre a mordomia e o valor, a mordomia e a valorização da palavra de Deus. Quem são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais? Quais são os mordomos, administradores que cuidam da parte da evangelização? Bom, são pastores, são evangelistas, discipuladores e também professores da escola bíblica. Por isso, todos eles, ou seja, tanto os pastores, os evangelistas, os discipuladores, então todas essas pessoas que estão envolvidas de uma forma direta com a igreja de Cristo, estão na direção da igreja, eles devem zelar pela palavra de Deus. Bom, lendo-a, estudando em profundidade, realçando o seu infinito valor. Então, ou seja, devemos ter esse certo zelo com a palavra de Deus. Leia a palavra, estude com profundidade. A palavra de Deus, ela deve ter prioridade, ela é primazia. Então nós devemos separar um tempo mais apropriado para estar aí expondo, e explanando a palavra de Deus. E se negligenciamos a palavra de Deus, os prejuízos espirituais na congregação, eles serão inevitáveis, serão grandes. Então, não podemos negligenciar a palavra de Deus. O que nós vemos hoje que se dá prioridade ou se dá mais tempos favoráveis a outras coisas dentro da igreja, como música, como coreografia, como testemunho, como isso, como aquilo outro. Claro que dentro de um culto tem que haver aí o louvor, que o louvor também é importante, mas o mais importante que transforma a vida é a palavra de Deus e ela deve ser priorizada. Quando a palavra de Deus ela não é priorizada,
a igreja sofre danos e às vezes é irreparáveis esses danos. Os danos espirituais são grandes. Nós vemos muitas pessoas mortas espiritualmente porque falta o conhecimento, a aplicação da palavra de Deus. Subtópico 2, nós vamos falar aqui dentro da mordomia dos bens espirituais, nós vamos falar sobre a mordomia na evangelização e no discipulado. Bom, precisamos evangelizar todo tipo de pessoas. Isso é a regra básica. Tanto tempo, fora de tempo, enfim, quando tivermos oportunidade, devemos evangelizar qualquer tipo de pessoas. Porque o evangelho ele foi deixado para pessoas. O evangelho é para pessoas. Então, só a palavra de Deus ela pode transformar a vida das pessoas. Nada mais nesse mundo transforma a vida da pessoa, minha e a sua vida, a não ser a palavra de Deus. Então nós precisamos evangelizar qualquer tipo de pessoas, independente quais seja, mesmo que aos nossos olhos pareça que não tenha mais jeito, mas para Deus tudo é possível. Então por isso a necessidade de nós evangelizarmos todo tipo de pessoas, isso em tempo e fora de tempo. Claro que nós não vamos deixar os nossos afazeres para estar pregando, mas quando há uma oportunidade, devemos pregar a palavra de Deus, independente de onde nós estamos, se é tempo ou se não é, isso não importa. Sem discipulado, não há aprofundamento da fé. Então, sem discipulado, não, porque a palavra diz que a fé ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Então, sem discipulado, não há aprofundamento da fé da pessoa. A pessoa fica com uma fé rasa, uma fé superficial. Sem o discipulado, não há aprofundamento da fidelidade da pessoa. Não há maturidade cristã. Então, o discipulado ele é muito importante, porque o discipulado ele vai moldando o meu caráter, a minha vida. Porque a palavra de Deus ela vai trabalhando no meu interior. Então ela vai mudando o meu caráter. Então por isso que há necessidade do discipulado da palavra de Deus, para que haja aprofundamento na fé, na fidelidade, na maturidade. Então onde há discipulado, a maioria das pessoas ela permanece em Cristo. O contrário também é verídico. Quando não há esse discipulado, esse número de pessoas ele cai. A gente vê as igrejas vazias, por quê? Porque não há discipulado nas igrejas. Ou se dá prioridade para outras coisas, para bens materiais, para isso, para aquilo, mas para o discipulado da palavra de Deus, a gente não se vê dando muita ênfase a isso, e quando tem, são poucas pessoas que vão. Isso a gente pode fazer uma base pela escola bíblica. Quantos membros tem na nossa igreja? E quantos alunos tem na escola bíblica? Então por aí já dá para se fazer uma análise. Subtópico 3, falando da mordomia dos bens espirituais, nós vamos falar da mordomia do uso dos dons espirituais. Para que serve os dons espirituais? Para que Deus nos deu os dons espirituais? Bom, para dar poder e unção à igreja. E também para confirmar a pregação da palavra e glorificar a Cristo. Isso é para que serve os dons espirituais. Essa é a função dos dons espirituais. Dar poder à igreja, unção, sabe? Para que os milagres, prodígios venham a acontecer. E para que a pregação da palavra ela seja confirmada, para que Cristo seja glorificado através dos dons espirituais. E para quem são esses dons espirituais? Bom, os dons espirituais eles são somente para os salvos. Só os salvos têm o dom, ou têm esses dons, né? Cada um tem um dom. Um tem 1, 2, 3, de acordo com o que assim o Senhor lhe concede. Então nós devemos o quê? Fazer o uso dos dons de uma forma coerente ou corretamente. 1 Coríntios 14, 40 diz assim, mas faça-se tudo decente e com ordem. Então tudo tem que haver ordem e decência. Temos que fazer o uso dos dons? Temos, mas com ordem e decência. Veremos um pouquinho mais à frente que as pessoas às vezes, não sei se é por falta de instrução ou por falta de maturidade espiritual, mas usa os dons de uma certa forma que fica até difícil de entender que aquela pessoa está sendo usada por Deus ou não, por causa da meninice, por causa disso, daquilo outro. Mas, por isso, nós devemos aceitar, ou não aceitar, melhor, certas práticas estranhas
dentro da igreja. Que práticas são essas? Bom, se nós não temos discipulado, as coisas tomam outro rumo. Mas quando nós temos discipulado da palavra de Deus, nós crescemos na fé, nós crescemos na fidelidade e na maturidade cristã, nós não podemos aceitar esse tipo de coisa. Ou seja, marcha, ou marchar na igreja, rodopiar na igreja, pular na igreja, sapatear na igreja, fazer aviãozinho, correr de um lado para o outro. Irmão, nós não devemos aceitar esse tipo de coisa, porque isso são, na maioria das vezes, são coisas que, assim, não edifica ninguém. Na maioria das vezes, não. Todas as vezes que isso acontece, que edificação tem? A Bíblia chama isso da seguinte forma. Como que a Bíblia vê isso? Bom, a Bíblia diz que isso é carnalidade, meninice, infantilidade. É isso que a pessoa está demonstrando, que ela é carnal, não sabe o que está fazendo, meninice, infantilidade, e eu vou até acrescentar aqui, babaquice. Quantas pessoas fazem cada tipo de coisa que eu já vim da macumba, nem lá na macumba se tinha isso. Então, isso é falta de maturidade e crescimento espiritual. Nós fechamos o tópico 1. No ponto central do tópico 1 diz o seguinte: a igreja local é um ambiente de adoração, comunhão e serviço. Então, se a igreja local ela é um local é um ambiente de adoração e comunhão e serviço a Deus, nós temos que fazer isso com raciocínio, como diz o apóstolo Paulo, com racionalidade. No tópico 2 diz assim: a mordomia da ação social da igreja, assistência social no Antigo Testamento. Qual é o fundamento para a obra assistencial no Antigo Testamento? Tem esse fundamento? Bom, fundamento para a obra assistencial no Antigo Testamento tem sim. Ele começa nos Salmos, disse Davi, na verdade eu até errei na digitação aqui, ficou Divi, mas é Davi. Disse o seguinte: já fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então o salmista ele podia concluir que Jeová Jirê não desampara jamais, ou não desamparará jamais aqueles que o servem. Então assistente social aí já começa o salmista expressando, né, que ele foi moço, estava velho, nunca viu um justo, e nem a sua descendência mendigar o pão. Por quê? Porque o Senhor ele provê o sustento, o pão necessário, né? Buscar primeiro o reino de Deus e estas coisas. Quais são estas coisas? O alimento e a vestimenta. Que essas coisas o Pai sabe que nós necessitamos. E também nos provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. Então nós não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. Não podemos fazer vista grossa, não podemos fazer de surdo que não estamos ouvindo, que não estamos de acordo com as nossas força. Tudo que vier para a tua mão para fazer, faça conforme a tua força. Se não pode, na verdade, não é que nós não podemos ajudar. Porque quando a gente fala em ajuda, a gente já vem à mente primeiro ajudar financeiramente. Mas se você não pode ajudar... Jeremias também falou em defesa, saiu em defesa dos oprimidos. E Ezequiel também, ele protestou contra Jerusalém por causa da omissão em atender os pobres. E Zacarias, ele foi exortado por Deus sobre o cuidado com os necessitados. Isso incluindo quais? Incluindo os órfãos, né? As viúvas e os estrangeiros. Então, nós vemos que o Antigo Testamento, Deus sempre tinha uma preocupação em ajudar aquele menos favorecido. E subtópico 2, iremos falar da assistência social no Novo Testamento. Falamos do Velho, agora do Novo. Bom, nos Evangelhos, o que é que diz lá nos Evangelhos? Jesus ele multiplicou os pães ali e peixe
pelo menos 2 vezes para alimentar ali milhares de pessoas, né? Multidões. Acho que a primeira foi 5.000, depois 4.000, salve-me o engano. Então, Jesus ele deu muita importância à necessidade de socorrer os famintos. E se ele é o nosso mestre, ele é o nosso exemplo, nós temos que também seguir o exemplo do Senhor. A igreja local, os cristãos, né? Ele tem o quê? O privilégio, porque isso é um privilégio. Jesus diz: é melhor dar do que receber. Então, os cristãos ele têm o privilégio de prover o alimento necessário para aqueles que necessitam do pão cotidiano. Então, é um privilégio. Se Deus nos concedeu o pão cada dia, então é um privilégio nós podermos ajudar quem está precisando. E também nos Atos dos Apóstolos, os diáconos eles foram o quê? Eles foram escolhidos para cuidar da assistência social da igreja. Olha que interessante. Então, os crentes, ele tinha tudo em comum. Por isso que os irmãos ali, eles não chegaram a passar necessidade, e quando precisavam, os irmãos ajudavam, porque todo mundo tinha em comum o que tinha. Seus terrenos, seu pão, ou seja, vendia, repartia. Então, quem era responsável para administrar essa assistência social? Eram os diáconos. Esse era o papel dos diáconos ali, né? Auxiliar as viúvas, os pobres, enfim. E nas epístolas? Bom, nas epístolas, Paulo ele ensina, ou quando ele estava ensinando sobre os dons, ele dá ênfase ao ministério de socorrer os pobres e os carentes. Não só Paulo, Tiago também, na sua carta, ele afirma que a verdadeira religião, ela consiste em quê? Em visitar os órfãos, as viúvas e guardar da corrupção. Olha só. Então, nas epístolas dos apóstolos também deram ênfase aí à assistência social, né, a quem está precisando. Subtópico 3, iremos falar de agindo para a glória de Deus e o alívio do próximo. Bom, o fundamento da igreja local para a prática social está, nós já vimos, nos salmos, ou nos salmistas, nos profetas e em Jesus. Então esse é o fundamento da igreja local na prática social. Ela está aí para nós seguirmos como base, né, como fundamento. Os salmistas, os profetas e em Jesus. A igreja local, ou a igreja de Cristo, ela deve socorrer os menos favorecidos, porque o amor de Deus está em nós. Esse é o motivo pelo qual nós socorremos, ou pela qual a igreja de Cristo deve ajudar os necessitados, porque o amor de Deus está em nós. Então nós devemos amar o nosso semelhante. Jesus disse que o maior mandamento da lei, ele consiste em 2: amar a Deus acima de todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mas a pergunta é: que estrutura as igrejas locais ela tem para atender os novos convertidos que se acha entre certos grupos? Ou seja, quais os grupos? Qual a estrutura que a igreja tem para receber ou para atender essa classe menos favorecida, que é as prostitutas, os moradores de ruas, os drogados, os famintos, os deficientes e os deprimidos? Qual é a estrutura da igreja, né? Então nós devemos também levar em conta a estrutura da igreja local a qual nós servimos ao Senhor. Porque, claro, às vezes nós não podemos ajudar, não temos estrutura para atender esse tipo de pessoas. Não é porque eu não atendo, não é porque a igreja não está atendendo esse tipo de pessoas, de público, que a igreja não tem amor. Porque sem condições fica difícil. Agora, claro que, num geral, a igreja pode sim ajudar essas pessoas com uma palavra, com um conselho, com uma direção. Claro que pode, né? Então nós podemos sim ajudar as pessoas. Finalizando o tópico 2, já vamos entrar no tópico 3, mas eu quero só recitar aqui a síntese do tópico 2, que diz o seguinte: a ação social no Antigo Testamento tem base nos livros dos Salmos, dos Provérbios e Profetas. E no Novo Testamento, nos Evangelhos, nos Atos dos Apóstolos e também nas Epístolas. O terceiro e último tópico diz o seguinte: a mordomia dos crentes na igreja local. Subtópico 1, em primeiro lugar, é preciso congregar. Bom, está na cara, né, que o crescimento dos desigrejados é, assim, incontável. Inúmeras pessoas hoje sem igreja. Mas um dos maiores perigos desse movimento dos desigrejados
é a falsa ideia de que eles dizem o seguinte, e defendem essa tese: já que a igreja sou eu, bom, então não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Mas isso está correto? Como dizia o Arnaldo César Coelho. Pode isso, Arnaldo? Será que pode? O que a Bíblia nos ensina, né? O que a Bíblia diz concernente às pessoas que se acham, porque ela é igreja, ela não precisa de estar num ambiente com os demais irmãos que nós chamamos de templo. Por que é que ela não pode estar? O que a Bíblia diz? Bom, a Bíblia ensina o seguinte, que não é para nós deixar a nossa congregação como é costume de alguns. Hebreus 10, 25, não deixando a vossa congregação como é de costume de alguns. Não importa o tamanho de sua igreja local, ela pode ser uma igreja hiper, mega, super grande ou pode ser uma igrejinha pequenininha, não importa. Nós devemos nos alegrar em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais e assistir os mais necessitados. Então não importa o tamanho da sua igreja, nós devemos nos alegrar estar com os irmãos para junto nós fazer parte deste corpo de Cristo. E nós devemos amar a Cristo, o cabeça da igreja, mas também amar a igreja, que é o seu corpo. Tem alegria em congregar. Devemos amar a Cristo. Se amamos a Cristo, que é o cabeça da igreja, nós também temos que amar a sua igreja, que é o seu corpo, que é composta por pessoas. Então nós devemos nos alegrar quando estamos junto com os irmãos. Subtópico 2, líderes cristãos como mordomos. Quem são os mordomos responsáveis diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas? Bom, eu acho que você aí já deve saber que os responsáveis são os pastores. Os pastores são os responsáveis pelas almas. Essa responsabilidade ela está amparada no exemplo próprio de Cristo. Ele deu esse exemplo, ele disse que ele era o bom pastor e o bom pastor dava vida pelas suas ovelhas. E a palavra do Senhor nos orienta que o pastor ele também prestará conta de si, das ovelhas a qual o Senhor concedeu a ele. Então, os pastores, nós pastores, devemos cuidar do rebanho de Cristo, como cuidamos, iremos prestar conta a Deus. Porque as ovelhas do Senhor. Então, antes de nós ensinarmos com cuidado a palavra de Deus. Então, ele ensina-nos que cuidar das almas do reino, cuidar das almas que o Pai nos confiou. Então, Jesus ensina para que nós cuidemos dele, o Pai confiou. João 13, 15 assim: vós também comparássemos os pés. Sua responsabilidade como membro de Cristo deve ser útil naquilo que ele foi chamado, exercendo aí a sua administração do reino de Deus de acordo com as suas forças, de acordo com as suas capacidades. E é importante nós sempre andar 2 milhas. Se nos forçarem a andar 1 milha, se teu inimigo te força a andar 1 milha, ande 2 com ele. É assim que o Senhor nos ensina. Então, o líder deve estar o quê? Fazendo as coisas conforme as suas forças. Então, qual que é a função do líder? Evangelizando, isso é fazendo a obra. Isso é estar servindo o reino de Deus. Evangelizando,
orando, louvando, testemunhando e outras atividades a mais. Então, é preciso trabalhar enquanto é dia. Nós não podemos de forma alguma nos acomodar no reino de Deus, porque a seara é grande, poucos são os ceifeiros. Na conclusão diz o seguinte: a mordomia na igreja local abrange muitas tarefas. Descubra sua vocação e persevera nela para servir melhor ao Senhor e a sua igreja. Seja um mordomo fiel na igreja em que você congrega. Ame a Deus, ame o próximo. Ame a igreja e congregue com alegria. Valorize a igreja local. Então, a mordomia dos crentes na igreja local leva em conta a necessidade de congregar os líderes e também os membros como mordomo do reino de Deus. Bom, meus queridos, encerro aqui essa pré-aula, espero poder ter contribuído em alguma coisa para você. Como disse, torno a repetir, se esse canal é relevante para você, se esse material é relevante para você, compartilhe com seus amigos. Se não, muito obrigado, fique à vontade e que Deus abençoe. Até a próxima lição, se Ele assim nos permitir. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino, se for da vontade dEle.